Glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Vai trazer a palavra. Ah, Jesus. Entrei no manto. Deus querido e amado, Pai Santo, Todo-Poderoso, teu servo está aqui, de joelhos no teu altar. Senhor, completamente dependente do Senhor. Pai, meu Deus, nós pedimos como igreja que Ele seja um instrumento poderoso nesta noite. Essa noite em que fomos provados pelo Senhor, provados em nossa fé, nós resistimos, estamos aqui, Pai, e eu sei que tem banquete preparado para a nossa vida. Ah, Senhor da glória, por isso, Deus, nós louvamos o Senhor, porque Deus tem algo preparado para a tua igreja. Obrigada por isso, Pai. Continua, Senhor, falando fortemente aos nossos corações o que precisamos ouvir, pois a glória, o louvor e a majestade é tua, Senhor. Faz a tua vontade, em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor. Confesso que estou um pouco nervoso. Como a pastora falou, o crente ele tem que estar dependente. Se ele não estiver dependente de Deus, ele tem que se converter novamente. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Quero agradecer a nossa pastora pela confiabilidade de ter emprestado o culto santo para transmitirmos a poderosa palavra do Senhor. Quero agradecer por essa banda maravilhosa, banda Irmão, irmão Manuel, irmão Célio e todos os amados irmãos que estão aqui presentes. Sem mais demoras, queria que os irmãos abrissem com suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Porque, pastora, quando eu cheguei aqui eu disse assim: Senhor, confirma a tua palavra. E o Senhor colocou na escuridão. Eu disse: confirma, Senhor, novamente. O Senhor colocou na escuridão de novo. Vocês vão entender agora. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, repita comigo, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Amém? Pode sentar, glorificar ao Deus poderoso. Quando o Senhor não confirma nos louvores, Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus. E confirmou na escuridão, né, irmão Lucas? A Bíblia, amados queridos, elas não vai dar missão de um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ele era um homem cego, como a Bíblia fala. Mas Bartimeu, ele não nasceu desse jeito. Bartimeu, ele não nasceu cego, pastora. Bartimeu, ele teve uma infância normal. Bartimeu, ele teve ali como criança uma vida normal. O que eu quero passar a transmitir para a igreja primeiro é sobre a vida antes de Bartimeu ser cego. Bartimeu ali, o seu pai Timeu, era um general de guerra que servia a Israel no destacamento de Betel. Timeu era um homem poderoso, forte, aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus ele não era nada. Quando Timeu se aposentou-se, ele foi morar na Palestina. E passou um certo tempo, Roma chega novamente à Palestina e confisca todos os bens. E ali, não só de Timeu, mas também daquele povo que morava ali junto naquela vila. E aconteceu que o povo chegou até Timeu e disse: tu não foi general? Vem liderar a gente. E tornou-se ali um povo revoltoso.
Mas se você guerrear seu Espírito Santo de Deus, você não consegue nada. E ali ele foi preso, foi morto e foi crucificado. Naquela época, quem se revoltava contra o Império Romano era desse jeito. E as crianças, puramente a crescer e não fazer igual o pai, furavam os olhos. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Porque Bartimeu, ele não é um nome, ele é um título. Bar significa filho e Timeu nome próprio. O que eu quero pregar esta noite aqui na igreja é sobre 5 pontos. Que vai falar primeiro. Eu queria que a igreja repetisse comigo, por favor. Atitude. Clamor. Uma capa. Uma presença. E um milagre. Amém? Quando Bartimeu ele ouviu que o Senhor Jesus ia entrar sobre aquela cidade, a Bíblia fala que ele estava bem pertinho do Senhor. No primeiro versículo, no capítulo 10, vai dizer que ele estava sentado à beira do caminho. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai o Pai se não for. Oh, glória, aleluia! Então ele estava perto. Apesar de ele estar ali sentado, apesar que ele estava mendigando, quando ele ouviu que era o Senhor, ele teve atitude. A primeira coisa que um crente tem que ter é atitude. Você pode estar vivendo sim dificuldades, você pode estar sim nas adversidades da vida, como acontece. A prova bate na tua porta. Mas se você não tiver atitude de mudar de vida, não adianta nada. Glória a Deus, aleluia! E ali não foi diferente na vida daquele homem. Aquele homem, a Bíblia fala que ele estava mendigando, ele estava pedindo esmolas, mas para a vida que ele vivia, ele poderia continuar daquele jeito. Aleluia! Bartimeu ali, ele não passava, imaginamos, todos naquela época tinha como se fosse um título. Quando ele estava entrando, o Senhor Jesus, vamos imaginar toda a igreja, muita gente, multidão, ele não enxergava. Bartimeu não enxergava porque furaram-lhe os olhos. E ali quando ele entra, o Senhor entra na igreja, ele se levanta e pergunta. Igreja, é muito forte. A Bíblia vai me dizer que ele não enxerga. E o Senhor me deu um tema dessa mensagem. Você pode até dizer assim, pregador, tu tá doido. E o tema da mensagem é o cego que enxergava. Eu vou provar dentro da Bíblia que ele enxergava, mas você não falou que ele era cego. Vamos cá comigo. Quando ele escutou que era Jesus, Bartimeu se levanta. Bartimeu ali, ele teve sim uma atitude de se levantar. Bartimeu ali, ele perguntou quem era aquele homem que estava passando ali. E muitas pessoas talvez não diziam, empurravam, xingavam, mas teve sim alguém que disse: é Jesus o Nazareno. E Bartimeu, quando ele aleluia! observou, ele falou: não é Jesus o Nazareno, é Jesus filho de Davi. O interessante, igreja, quando ele fala que é Jesus filho de Davi, ele fala da linhagem do Senhor. Ele fala ali de Davi até seu pai José. Mas irmão, tu falou que ele ia ver. Ele viu. Ele foi o único ali que enxergava. Ele enxergou que ali era o Redentor, era o Salvador, era aquele que veio para mim e te salvar. Aleluia! Igreja, a presença de Deus aqui é tremenda. Olha como é que está o microfone. É forte. Hoje eu estou totalmente dependente do Senhor. E ali, aquele homem, quando ele se levanta, quando ele tem aquela atitude, quando ele vê que ali é o Senhor, que ali é o Salvador, que ele veio para nos salvar, irmão Alberto. Sabe o que é que aprendemos com isso? Que tem muita gente dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que ao físico, oh meu Deus do céu, eu vou falar. Tem muita gente dentro da igreja que ao físico ele está enxergando. Mas tem quantos mortos espirituais cegos dentro da igreja? Eu
passando por dificuldade, irmão, tu está passando por luta, irmão, mas tu é crente. E o crente que é crente, ele se levanta. Ai não, mas eu estou comendo ali um arrozinho, eu estou comendo um ovozinho, eu estou ali me alimentando. Irmão, Isaías 1:19 diz: se tu ouvir e obedecer, tu comerás o melhor desta terra. Então tem atitude, se levanta, clama. Não vai ficar na mesmice, na comodidade. Ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir, deixa desse inferiorista. Para de ser inferior. Todos nós somos vencedores em Cristo Jesus. O interessante, igreja, que apesar que ele estava ali numa situação que não era boa, entre aspas, mas ali ele estava se alimentando, ali ele tinha um cobertor, ali ele tinha algo, mas ele disse, ele pensou, não, agora chegou a hora da minha oportunidade. Está vindo um homem aí que pode sim mudar a minha vida. E eu creio que hoje aqui ele não enxergava, né? E eu creio que hoje você vem aqui pelo ouvir. Quantos vieram pelo ouvir? Quantos chegaram aqui pelo ouvir? Irmão Alberto, quando o Senhor adentra aquela cidade, o que eu acho tão interessante que quando Marcos e Mateus falam que é saindo de Jericó, o interessante disso, foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, Marcos e Mateus falam saindo. Lucas, ele fala entrando na cidade. Os três escritores estavam certos, porque naquela época tinha duas Jericó, uma velha e uma nova. Mas irmão, o que tu quer dizer com isso? Não importa se tu está entrando, não importa se tu está saindo, o importante é que o milagre vai acontecer. E quando ele se levantou, que teve atitude e perguntou quem era aquele, ele disse assim: não é o Nazareno, é Jesus, filho de Davi. Olha, o Senhor com aquela multidão, vamos imaginar 5.000, 6.000 que acompanhavam o Senhor, tinha muita gente cega no meio, mesmo, cego espiritual. Bartimeu, ele era cego físico, mas espiritual ele enxergava. Irmão, tu prova, porque quando ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vê ali um Salvador, ele vê o Redentor, ele vê ali o Cordeiro de Deus, aquele que veio para nos salvar. E quando ele clama, igreja, o que eu acho tão interessante, que quando ele clama, tem Bíblia que diz 3 vezes, mas tem Bíblia que diz 2 vezes, irmão. Que quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor, ele continua andando. Vou aplicar. Sabe o que é que aprendemos com isso? Se o Senhor Deus de Israel te escutar na primeira vez, a primeira oportunidade que tu tiver, vai virar as costas para ele. Ei, tu tem que clamar mais vezes. Irmão, me dá uma prova, eu provo. Tu está esperando uma oportunidade de Deus, tu compra um carro. Tu ora uma semana, na outra semana o Senhor te dá um carro. Aí chega o domingo, pastora. Aí o domingo dá meio-dia, vamos pra praia, almoçar na praia. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde, e ela com o madame e o esposo ali só, o bichão. Chega 6 horas em casa, tudo enfadado, cansado. Meu amor, vou pro culto. Aí o outro diz assim, um vai puxar o outro, não, bora, tá cansado. Vamos não. Ei, mas eu quero te dizer esta noite que o mesmo que dá, o mesmo que tira. Tu tem que aprender a respeitar as coisas do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Quando ele clama a segunda vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor andando. E o Senhor andando. De repente o Senhor para. A Bíblia vai dizer
que em meio à adversidade, em meio ao caminho, você encontra a tua vitória. E ali eles estavam a empurrar, estavam a massacrar, estavam, se duvidar, até cuspindo no coitado do cego. Mas ele não deixou de clamar, porque ele sabia, se ele fosse até o Senhor, a vitória estava na mão. E muitos diziam: tu não vai conseguir, irmão Alberto, tu não vai conseguir, irmão Lucas, a Vandermon não vai para frente. Muitos fazendo catimba, empurrando. Mas deixa eu dizer algo da parte de Deus para ti. Aqueles que disseram que tu não ia conseguir, aqueles que disseram que te empurraram, é aquele que pega no teu braço e leva até a tua vitória. Aleluia, Deus. Tem promessa de Deus hoje aqui, igreja. Vocês não vieram aqui à toa, não. Vocês vieram algo da parte de Deus. Mas para isso você tem que ter atitude. Você tem que se levantar. Não ficar no comodismo. Ah, aqui tá bom nada. Aleluia! Você pode melhorar, você pode crescer. Irmão, não está pregando prosperidade, eu estou pregando Bíblia. Você tem que ter atitude, você tem que clamar, tem que falar, porque o que sai da minha e da tua boca tem poder. Porque o que habita na gente é o Espírito Santo de Deus. Se eu disser que eu vou conseguir, eu consigo. Se eu disser que eu vou gravar um DVD, a Vandermon grava. Se disser que eu vou ter uma casa nova, eu vou sair do lugar, eu vou ter. Por quê? Porque tu está tendo atitude e tu se levantou. E quando tu se levanta, o Senhor faz por mim e por você. Deixa de ser crente fraco, eu vou falar. Deixa de ser crente sem fé. Deixa de ser crente fraco. Se levanta, clama, jejua e busca o Senhor. Quer ver o Senhor operar na minha e na tua vida? É quando tu busca Ele verdadeiramente em espírito e verdade. Aquele homem, ele poderia ficar na mesma coisa, no comodismo ali, pastora. Poderia. Mas aquele homem, quando a oportunidade chegou, ele agarrou a oportunidade. Ele não pensou duas vezes, irmão. Ele se levantou, foi atrás, clamou. E o importante, olha o importante, dá até o nome do tema, né? O grito que parou Jesus, olha. Um grito que parou Jesus. Cadê os verdadeiros adoradores para chamar a atenção de Deus? No momento que tu clama, clamar é oração em voz alta. Mas irmão, a oração lá, eu de joelho no meu quarto, vale também. Mas o crente é barulhento. O crente dá glória a Deus, aleluia. O crente grita. Porque o crente, ah meu Deus do céu. Aquele homem, igreja, ele chega até o Senhor. Mas ele chega até o Senhor não foi com a própria pernas. Praticamente ele foi carregado. Irmão, mas ele não tinha perna, ele era cego. E se não tiver alguém para levar você até o Senhor, as coisas não dão certo. E eu creio que muita gente hoje aqui veio carregado, pastor. Veio muita gente dizendo assim: eu não vou não, vai ser um culto normal. Eu não vou não, porque eu vou no domingo, eu vou no sábado, não vou hoje não. Mas teve gente aqui que pegou na mão e disse assim: tu vai, porque hoje chegará a tua vitória. Aquele homem, quando ele chega, que quando o Senhor para, olha o que é interessante, o Senhor para. O mais importante disso é que o Senhor, de muitas multidões, de falatórios enormes, mas o Senhor escuta a tua voz. Quem é aquele que clama? Quem é aquele que está falando comigo? Vamos imaginar, conjecturar que essa Bíblia maravilhosa nos dá essa liberdade. Vamos dizer assim: mestre, a multidão aqui. Sim, mas eu escutei. Eu escutei, irmão Alberto, porque foi uma verdadeira adoração. Foi um pedido de clamor assim de coração.
E ali o Senhor parou e mandou chamar. Mas quando o Senhor chama, ele vai ter com Jesus, ele dá um salto interessante. Ele dá um salto. Em nome de Jesus, a partir de hoje você não vai ficar do mesmo jeito. Você vai dar um salto para a tua vitória. Deu um salto. Lançou de si a sua capa, irmão Beto. E eu orando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, mostra, Deus de Israel, o que é esta capa. Muitos falam que era pecado. Muitos falam que o Senhor me revelou. Porque é assim, igreja, o Senhor, Ele pode revelar algo para mim, pode revelar algo para você. E o Senhor me revelou que aquela capa era... Ai, meu Deus do céu, é forte. Aquela capa, quando Ele lançou, era a minha e a tua vontade. Irmão, explica, eu não estou entendendo, eu vou explicar. Vou só explicar. Quem está aqui na frente é o irmão Jonathan Rodrigues, ex-dependente químico, ex-traficante. 11 anos na dependência química, desses 11 anos, só 8 anos no crack. E quando a oportunidade chega na minha porta, eu me levantei, dei um salto, soltei de mim a minha vontade e disse assim: você vê a vontade do Pai. Quando tu tira a tua vontade e vai servir a vontade do Pai, as coisas saem na tua vida. Irmão, tu prova, eu provo. Eu tinha um carrinho. O carrinho não era meu. Só andava porque a misericórdia de Deus. Um golzinho 2003. O diabo me tirou em 11 anos tudo que eu tinha. Só me tirou, graças a Deus, a minha esposa e as minhas filhas. Mais importante. Mas o Senhor, Deus de Israel, em 7 anos me deu 4 vezes mais. Por quê? Porque quando eu lancei de mim a minha vontade de fazer a vontade do Pai, as coisas dar certo na vida. Tinha muitos lá do meu tempo que voltou hoje. Está no crime, está no tráfico, está na dependência química. E disse assim: cara, eu passei 6, 7 meses, mas eu voltei. É porque você está fazendo a tua vontade. No momento que você faz a vontade de Deus, as coisas dão certo. É forte. Tem vezes que até a minha esposa ela fica meio assim quando eu falo, mas eu vou falar. Saía de casa na sexta, só voltava na segunda. A minha filhinha, que eu estava com ela, dependia de prêmio de Deus e dos vizinhos para levar o leite para lá. O Senhor hoje, para a honra e a glória do Senhor, me deu um carro aí na frente, uma Spin, no valor de 86 mil. O Senhor me deu um Classic 2015, que os meninos conhecem, não deixam mentir, no valor de 25 mil. O Senhor me deu um terreno que eu estou pagando, está na metade, mas hoje ele vale 80 mil. Para quem não tinha nada, mas tu sabe por quê, igreja? Porque eu semeio na obra. A palavra de Deus diz que dá a direita para a esquerda não vê, mas eu vou falar para edificar a fé do irmão. Terça-feira eu fui pregar na Mangabeira, uma igreja, isso aqui é luxo. Só 3 fieirinhas de tijolo e 3 fieirinhas de tijolo. E o Senhor tocou no meu coração, está ali aquele homem de prova. Disse: irmão, vou abençoar a igreja com 1 milheiro de tijolo. E eu dei 1 milheiro de tijolo, está lá na casa dele ali, só falta pegar, né, irmão Lucas? Irmão, mas por que tu está contando isso, irmão? Porque quando o Senhor entra na tua vida, quando tu vê as coisas que o Senhor está fazendo, irmão, aí é que tu tem vontade de abençoar, irmão, aí tem vontade de ajudar. Eu creio em nome de Jesus que é luta, não é verdade? É luta, a pastora sabe disso, é luta. Mas eu creio em nome de Jesus, daqui no fim do ano está tudo coberto isso aqui. Mas isso depende de quê? De mim e de você. Quando aquele homem, igreja, que ele tira a vontade dele, vai fazer a vontade do Senhor, as coisas dão certo. Ele foi ter com o Senhor. Quando ele chega para ter com o Senhor, o que eu acho mais lindo dessa mensagem, eu vou
passar muito, que já começou tarde. O que eu acho mais lindo dessa mensagem é quando ele lança de si a sua vontade, vai fazer a vontade de Deus, que quando ele vai ter com o Senhor, o cego ele enxerga com os dedos. Ali ele vai e não está. E imaginamos que ali, ele conversando com o Senhor, ele foi pegando no rosto do Senhor para saber como é que o Senhor era, varão. E vamos imaginar que ali ele teve um diálogo com o Senhor. Irmão, a Bíblia fala, não fala. Mas só que você tem liberdade, que a Bíblia é um livro maravilhoso. Vamos imaginar que ele passou ali 10 minutos, 15 minutos conversando com o Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por o Senhor ter parado. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me atendido. De onde tu vens, Senhor? Os teus milagres, as tuas maravilhas, Senhor. Eu ouvi, Senhor, tu fazer isso e aquilo. Mas nenhum momento eu provo dentro da Bíblia que nenhum momento ele pediu nada de Deus. Quando ele clamou, terminou de clamar e não pediu nada. Só estava ele e o Senhor ali frente a frente. Sabe o que aprendemos com isso? Que quando procuramos a face do Senhor, as demais coisas é acrescentadas na minha e na tua vida. Ei, tu está em casa, está passando necessidade, algo desse tipo, tu vem para a casa de Deus. Tu está em casa, o marido está na bebedeira, está fazendo isso, vem para a casa de Deus. Porque quando tu procura a face do Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo na tua casa. Não precisa você contar para a vizinha não, venha para a casa do Senhor, vem para a igreja. E no momento que você se levanta, no momento que tu tem a atitude de adorar o Senhor se levanta do trono e diz assim, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Ele faz na tua vida. Ele sabe se o teu celeiro está vazio. Ele sabe se o teu filho está na droga. Ele sabe se a tua filha está na prostituição. Ele sabe as dificuldades dentro do teu lar. Glória! Vai abaixar a cabeça, não. Isso não é coisa de crente, não. Você nasceu para ser crente, foi para ser um vencedor. E o crente, que é crente de verdade, ele busca até no último tantinho que dizer assim, não tem mais jeito. Ele dá uma cavadinha, vem aquele pouquinho de água e diz assim, essa é a água, é a fonte, é o Deus que eu sirvo. Interessante que quando jogaram José dentro daquela cacimba ou cisterna, que a Bíblia também fala, interessante que quando jogaram ele, tiraram a sua túnica. E quando tiraram a sua túnica, se prestar bastante atenção, os irmãos é quase da mesma estatura de José. Mas nenhum, quando experimentou a túnica, não coube. Sabe o que aprendemos com isso, Alberto? Quando Deus dá algo para ti, o Pai dá algo para ti, é teu. Pode até alguém querer tirar e querer experimentar ou querer usar, mas não serve, porque teu é teu. No Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, irmão Lucas, se eu não estiver enganado, 36 ou 37, quando pede para remover a pedra, o Senhor disse assim, remove a pedra. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para vocês, qual é o mais fácil? Remover a pedra ou ressuscitar o defunto? Todos os dois para o Senhor é fácil. Mas só que o Senhor quer que você faça o impossível. E o impossível deixa para Ele, pastora. Muitas das vezes, a gente em casa, sentado, quer que o Senhor dê um emprego para a gente. Muitas das vezes, a gente sentado em casa, quer que o Senhor dê a providência. Ei, se levanta, tem atitude, vai buscar. E aí as coisas se acrescentam na minha tua vida. Não foi diferente. Sepulcro. A Bíblia não fala, mas estudando fala que naquela época de Lázaro, não era só Lázaro que estava sepultado ali. A Bíblia não fala, mas estudando eu aprendi que muitas das vezes aquelas pessoas que tinham condições financeiras faziam uma gruta, um sepulcro. Não era só para ele, tinha vários familiares ali.
Mas quando o Senhor grita bem alto e fala: Lázaro, venha para fora. Por que ele falou Lázaro venha para fora e não falou venha para fora os mortos? Sabe por que é, meu irmão? Porque todo negócio é contigo, é contigo. Quando o Senhor tem projeto na tua vida, é você. Não é ele, não é ele, não é você. Por isso que o Senhor disse assim: Lázaro, venha para fora, porque quando Deus estiver contigo, tu cresce na presença do Senhor. Aquele homem ali, desde quando o Senhor entrou naquela cidade, tinha projetos. O Senhor tinha projeto com Bartimeu. Mas Bartimeu, apesar de ele viver na miséria, entre aspas, Bartimeu ali, ele não ficou naquele comodismo. Ele se levantou, ele clamou, ele tirou de si sua própria vontade e foi buscar a presença de Deus. Quando ele buscou a presença de Deus, que a Bíblia não vai nos dizer o tempo exato, a hora, o interessante é que ali ele buscou, ele conversou com o Senhor, mas nenhuma da hora ali não pediu nada. Irmão, não prova, eu provo. Lançando de si sua capa, levantou-se de um salto e teve com Jesus, ou foi ter com Jesus. Mas Jesus, ele sabe a necessidade de cada um que está aqui, e sabia também a necessidade de Bartimeu. E o Senhor disse assim: o que queres que eu te faça, filha? Aonde eu levo essa mensagem, graças a Deus, o irmão nunca sabe, que sempre me acompanha, eu falo assim porque ele me acompanha, eu acompanho ele. E o Senhor sempre tem usado. Eu queria que você fechasse o teu olho agora. Isso é forte. Eu creio em nome de Jesus que mais da metade vai escutar. Se não escutar, eu não prego mais em canto nenhum. É forte. Porque o Senhor Deus de Israel nunca me decepcionou e não vai ser dessa vez. Fecha o olho. Você vai ter uma intimidade com Deus agora. Você vai conversar com Ele. É para quem crê. E você vai escutar. Não vai ser da carne não, vai ser o Senhor falando contigo. Você vai escutar o Senhor dizendo assim, aí é no momento que você vai conversar com Ele. O que queres que eu te faça, filho? O que queres que eu te faça? E aí você vai conversando e tendo diálogo com o Senhor. Eu vou te dar uns 30 segundos para ter esse diálogo com o Senhor. E eu sei que já nesse momento você já está escutando a voz de Deus. Eu creio nesse momento que você está pedindo algo a Deus. Você veio aqui e adora a Ele. Você veio buscar a face dEle. Mas chegou o momento dEle falar para você: o que queres? O que queres que eu te faça? É forte. Eu creio que tem projetos de vida aqui. Eu creio que o inimigo, ele tenta até se levantar na minha, na tua vida, mas ele se levanta para cair. Ele pode até querer atrapalhar o meu e o teu ministério. Pode querer atrapalhar o meu e a minha tua felicidade. Ele pode até querer atrapalhar o teu relacionamento. Mas o projeto de Deus na tua vida é forte, Jesus. Vocês vieram aqui, como a pastora falou, são os vitoriosos. Eu creio em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, por favor. Fica de pé, por gentileza. Eu sei que tem crentes aqui verdadeiros. Eu sei que tem crente aqui que só fala a verdade. Quem escuta uma voz do Senhor, levanta a mão. Glória a Deus. Irmão, tu pregou sobre atitude. Tu pregou sobre um clamor. Tu pregou sobre uma capa. Tu pregou sobre uma presença. Mas tu não falou do milagre. Olha para o irmão que está ao teu lado aí. Fala assim: irmão, você é um milagre. Você é um milagre de Deus que está aqui hoje. Eu queria convidar o pastor do Corinho, né? O irmão do Corinho. Cadê ele? Vem cá. Irmão do Corinho do Fogo.
Eu vou dizer algo aqui da parte de Deus para vocês aqui. Quando eu estava ali sentado, quem prega sabe, né? E diz assim, tem cantos que a gente prega e não sente a presença de Deus. Mas no momento que eu estava sentado ali, que estava chegando a hora pertinho, eu disse assim, meu Deus, está chegando, está chegando, está chegando. Quando chegou daquele pacto. Mas sabe o que é, irmão? É porque quando a igreja é determinada em oração, quando a igreja é determinada em jejum, quando a igreja é determinada em monte, Deus se faz presente. E quem fica aqui, irmão, fica trêmulo, fica nervoso. Porque a presença de Deus é tão grandiosa que um vaso normal não aguenta, meus irmãos. E eu creio em nome de Jesus, o que o Senhor pediu para transmitir para a igreja, eu passei. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.